Pois é, meu amigo, você acreditou que o arcabouço fiscal ia durar, ia ser aquele sistema de controle fiscal top, que ia salvar o Brasil da bancarrota, ia controlar a trajetória da dívida pública. Pois é, você é um homem de fé. Mas eu não, eu tenho alertado isso aqui desde o início da discussão desse papo, que um projeto, era projeto de lei na época, né, mas parido, concebido e parido pelo governo PT para estabelecer metas fiscais não poderia ser uma boa coisa. Seria um sistema que, obviamente, iria autorizar o governo a gastar cada vez mais. De fato, isso aconteceu. Agora parece que todo mundo acordou para a realidade de que o arcabouço fiscal é simplesmente insustentável. Olha aí o pessoal da Folha analisando projeções do governo, óbvias, né? Projeções gritantes, eu já falei sobre isso aqui no canal, mostrando que o arcabouço é insustentável, segundo especialistas. Olha, eu não sou especialista em nada não, mas isso aqui é gritante, eu já tinha percebido há anos esse problema aqui, né? E opinião da Folha aqui, coluna de opinião da Folha, que o arcabouço fiscal está marcado para morrer. Eu discordo deles, tá? Discordo dessa opinião, porque para mim o arcabouço fiscal é natimorto. Já nasceu morto, nunca funcionou de verdade, agora o pessoal só está descobrindo o cadáver dele. Vamos conversar então sobre esse tema? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? Quais as projeções que o pessoal considerou aqui? O orçamento de 2026, não 2025, que finalmente foi aprovado, né? O projeto de lei de diretrizes orçamentárias PLDO de 2026, que foi recentemente apresentado com uma série de problemas. A instituição fiscal independente do Senado apontou um monte de inconsistências ali, receitas superestimadas, despesas subestimadas, o governo achando que vai ganhar pra caramba e achando que vai gastar pouco. Duas mentiras, obviamente. Tem coisas ali altamente questionáveis e é só o projeto ainda, é só o esqueleto do negócio. Imagina quando tivermos, né, o orçamento de fato aprovado e sancionado. Vai ser uma peça de ficção ainda maior. Então os especialistas que foram ouvidos aqui pela Folha chegaram aqui à conclusão óbvia, né, de que teremos aí um esgotamento, isso já é claro, né? Acho que em 2027 já teremos esgotamento de recursos públicos, a máquina pode parar, e isso mostra a insustentabilidade do arcabouço fiscal. Pois é, meu amigo, isso aqui é inevitável, de fato. E aí o pessoal fala que a questão dos precatórios vai pesar bastante, né? Porque o precatório vai ser o gatilho para revisar uma regra que seria insustentável de qualquer jeito. Ou seja, o gatilho vai... os precatórios são um gatilho, eles vão acelerar o processo, mas o arcabouço fiscal teria que ser revisado de qualquer jeito. E eu te pergunto, que lixo de regra fiscal é essa que começou a vigorar no ano passado, 2024, e abril de 2025 ela já é insustentável. Todo mundo está olhando para ela e falando que é insustentável. Ah, mas o teto de gastos anterior, o modelo anterior, durou pouco tempo. Durou pouco tempo porque o governo Lula quis algo piorado. Porque se não tivesse mexido, ele estaria funcionando e muito melhor do que isso aqui. A dívida pública brasileira estaria num ritmo de crescimento menor. Ou Lula já teria sido empichado porque ele não conseguiria se adequar às exigências de um teto tão mais restritivo. Por isso que ele lançou mão aí e fez o possível e o impossível para aprovar esse arcabouço fiscal, né? Então, era assim inevitável que isso acontecesse, obviamente, porque a coisa vai ficando bastante pressionada, né? Inclusive aqui não se sabe como é que o governo vai tratar os precatórios, né? É a partir de 2027, porque é outro governo na prática, né? O Lula vai ser reeleito? Talvez, mas, né? Tem gente que torce para isso. Eu não digo que eu torço para isso, mas impossível não é. O cara foi tirado da cadeia e foi eleito em 2022. 2026 está logo aí, vai saber o que vai acontecer. Mas ninguém sabe qual vai ser o tratamento dado aos precatórios lá na frente. Em 2027, o custo aqui seria de 60 bilhões de reais, né? Essa questão aqui do valor dos precatórios. Então,
seria mais uma bomba de fato. Tem vários problemas aqui relacionados ao orçamento para 2027, mas eu já falei exaustivamente disso aqui no canal, né? Fiz um vídeo só tratando desse tema. O grande problema mesmo é o tratamento que o arcabouço fiscal vai receber. E aí fica a grande questão: o que vai ser feito em relação a esse sistema fiscal, a essa regra, no futuro, uma vez que ela é completamente insustentável no curto prazo mesmo, né? E aí o pessoal fala o seguinte, né? Tem aqui especialista dizendo que a solução tem que ser feita em 2026 já. Isso tem que ser alterado para ontem, não pode deixar isso passar, porque, como diz o especialista aqui, quanto mais tempo se demorar para resolver essa questão, maior vai ser o custo para o país. Então você já sabe o que vai acontecer se o custo for muito elevado, se isso continuar por muito tempo, mais inflação, taxa de juros elevada por mais tempo, todo mundo mais pobre. E a Folha de São Paulo, né, já sentenciou: o arcabouço fiscal não vai durar. Isso aí vai ter que ser revisto em algum momento, em algum ponto. O quanto que isso vai acontecer, né? A gente não sabe. A questão aqui que eu falei dos precatórios, inclusive, eu até citei em outro vídeo, o STF deu permissão para este governo, claro, né, amiguinho deste governo, deixar os precatórios de fora do cálculo da meta fiscal, mas para 2027 isso não vale mais, a não ser que o STF prorrogue isso. Seria um absurdo total, sem sombra de dúvidas, né? Além de outros problemas que já estão relacionados diretamente ao orçamento para o ano que vem e para depois, sem sombra de dúvidas, né? Então, o pessoal aqui da Folha aponta, e aqui é importante frisar, tá? Lembre-se, estamos no Brasil. Esperar a melhor solução é ter uma fé muito elevada. O pessoal da Folha coloca aqui que as regras fiscais, o atual arcabouço, essas regras vão ter que ser revistas. Revistas para melhor ou para pior? Deixaram em aberto aqui, porque isso pode significar um afrouxamento das regras fiscais para evitar que o governo colapse por falta de espaço para as despesas discricionárias, uma realidade ainda maior a partir de 2027, ou então um enrijecimento dessa regra. Regras mais apertadas e aí uma política de ajuste duro que, sei não, meu amigo, se o governo está disposto, né, a fazer isso. O pessoal fala aqui, né, que seria ingenuidade esperar algo nesse sentido até o próximo ano por causa das eleições. O Lula está com uma popularidade muito baixa, ele não vai querer fazer nada nesse sentido. O próximo governo vai ter que lidar com esse ponto aí a um custo muito elevado. O ajuste vai ter que ser muito maior e o problema acumulado até lá vai custar muito caro para os brasileiros. É só olhar para o que aconteceu na Argentina. Agora eles estão comendo o pão que o diabo amassou por causa da demora em resolver os problemas estruturais. Governo após governo empurrando o problema com a barriga. Maurício Macri chegou lá, ao invés de fazer o que o Milei está fazendo agora, né, um tratamento de choque para a economia, ficou fazendo aquela coisa gradual. Isso não resolve o problema econômico. Então, o choque aqui no Brasil vai ter que ser muito grande também quando vier a acontecer. Quem está disposto a fazer isso? É a grande questão, né? A gente tem que olhar para as eleições do ano que vem com o olhar definido nisso aí, né? Um governo que queira salvar a economia da bancarrota que o PT está promovendo. Esse é o fator primordial. Por isso que eu digo que o Brasil precisa mais de um Milei do que de um Bukele. Teve até um debate recente que eu acabei fomentando lá no Twitter a esse respeito, mas justamente porque eu acho que o problema econômico é mais urgente e é mais plausível isso ser feito. E aí o Milei da vida enfia um modelo Bukele ali no meio. O Milei da Argentina, o original, tá fazendo mais ou menos isso. A Patrícia Bullrich está trabalhando também na questão da segurança pública. Isso é importante e dá para fazer de forma concomitante, mas o compromisso de campanha, o compromisso eleitoral tem que ser econômico. Esse é o grande ponto, esse é o grande fator e é justamente o que tem derrubado a popularidade do Lula. Quanto ao arcabouço fiscal, meu amigo, eu falei disso lá atrás, é um sistema que foi feito para o governo gastar mais. Não tem como ele ser sustentável. Ele permite o aumento
real das despesas. Isso faz com que a máquina pública fique mais sobrecarregada, o orçamento fique mais inchado e, inevitavelmente, nós temos uma dívida crescente. Em não muito tempo, isso vai ter que ser revisto sem sombra de dúvidas. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.